Oi pessoal, meu nome é Bianca Cristine, eu sou professora de matemática e eu ensino alunos do sexto e nono ano a melhorarem suas notas em matemática. Na aula de hoje, vamos aprender sobre adição e subtração dos números inteiros. Vamos lá? Então pessoal, prestem bastante atenção na regrinha que eu vou ensinar de sinais para vocês, tá? Se vocês entenderem essa regrinha de sinais, vai ser bem tranquilo depois vocês fazerem adição e subtração de números inteiros. Olha só. Como é que eu gosto de ensinar? Seguinte, sinais iguais ou diferentes? Sinais diferentes, então vamos diminuir. 4 menos 3, 1. E o sinal do maior número é o que prevalece, tá? Então, o sinal do maior número é o mais 4. Então, sinal positivo. Sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais, então a gente vai somar os números. 4 mais 3, 7. Sinal do maior número é o que prevalece. Menos. Se não tem nada aqui na frente, é porque tem mais. Então, sinais iguais ou diferentes? Sinais diferentes, diminui. 4 menos 3, 1. Sinal do maior número, menos. Sinais iguais, então a gente vai somar os números. 4 mais 3, 7. Sinal do maior número, positivo. Próximo. Agora a gente vai ter mais do que somente os dois números, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte. O que for de número negativo, eu vou fazer de rosa. Ó. Tô fazendo um quadradinho de rosa. E o que é positivo, eu vou fazer de verde. Tá? Então, o que eu tenho de números negativos? O 5 e o 4. E eles estão com sinais iguais, certo? Então, a gente tem que somar os números. 5 mais 4, 9. E o que eu tenho de números positivos? Somente o 7. Aí, agora, a gente vai voltar para aquela mesma regrinha de antes. Sinais iguais ou diferentes? Sinais diferentes, diminui. Então, 9 menos 7, 2. Sinal do maior número, qual que é o maior número? É o 9 ou o 7? Ah, é o 9. E qual que é o sinal que está na frente dele? O negativo. Próximo. Tudo que for negativo, a gente vai fazer de rosa. Vou fazer aqui um quadradinho de rosa. Vocês conseguem perceber que todos têm sinais iguais? Então, se todos têm sinais iguais, o que a gente pode fazer? Somar todos os números, né? 2 mais 3, 5, mais 9, 14. Qual que é o sinal do maior número? O maior número é o 9. O sinal dele é o negativo. Então, aqui, ó, não tem nada nesse 8, é porque ele é positivo, certo? Tudo que é negativo eu vou fazer de rosa e o que é positivo eu vou fazer de verde. Perfeito? Todos os negativos é o menos 10, né? O 10 negativo. E todos que são de verde, que são os positivos, a gente tem o 8 e o 2. Então, juntando eles, vai ficar 10 positivo. Sinais diferentes, diminui. Então, vamos fazer 10 menos 10, 0. O 0 tem sinal? Tem sinal positivo, sinal negativo? Não tem. Então, vai continuar 0. No próximo aqui. Sinais. Vamos fazer de rosa todos os negativos. E de verde os positivos, tá? Todos que são positivos, eu vou colocar aqui, que é o 4 positivo. E os que são negativos? A gente tem o 15 e tem o 7. Se juntar os negativos, a gente vai ter 22. Sinais diferentes, diminui. Então, vai ficar 22 menos 4, 18. Sinal do maior número. O maior número é o 22 e o sinal dele é negativo, tá? Então, o que vocês têm que lembrar? Se os sinais forem iguais, então vamos escrever até aqui, ó. Sinais iguais.
a gente vai somar os números. Agora, se a gente tiver sinais diferentes, ó, diferentes, tu vai diminuir os números. Os números. E vai sempre ficar o sinal do maior número, tá? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Agora eu quero ver se vocês vão conseguir fazer essa questãozinha aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer essa questãozinha aqui. A minha opinião é, tentem resolver ela e ver qual que é a alternativa que vocês escolheriam como certa, tá? Vou fazendo então essa aqui com vocês. Todos os negativos eu vou colocar um quadradinho de rosa. E todos os positivos eu vou colocar um quadradinho de verde. Quais que são os números negativos que a gente tem? Junta todos os negativos. A gente tem o 3, o 5 e o 9. Se a gente juntar todos eles, vai ficar 3 mais 5, 8, mais 9, 17, certo? Agora, se a gente juntar todos os positivos, tem o 7 e tem o 8. 7 mais 8 vai ficar 15. Então, sinais iguais ou diferentes? Sinais diferentes diminui. 17 menos 15 vai ficar 2. E qual que é o maior número? O maior número é o 17. E qual que é o sinal dele? Negativo. Então, a resposta correta seria a letra B. Vocês também teriam acertado essa questão? Na próxima questão, se não tem nada na frente do 9, a gente vai colocar um mais de positivo, certo? Aí todos que forem negativos, então vou colocar um quadradinho de rosa. E todos positivos, eu vou colocar um quadradinho de verde. Tá? Então, o que eu tenho aqui de números negativos e quais que eu tenho de números positivos? Os negativos a gente tem o 7, o 4 e o 2. Então, a gente tem que juntar todos os negativos. Pensa o seguinte, como se tu estivesse devendo R$7, depois tu gastou R$4, depois tu ficou devendo R$8, depois você ficou devendo R$2. Se você ficou devendo, agora você vai estar devendo esse montante todo. Então, tu vai ter que juntar todas as tuas dívidas, certo? Então, 7 mais 4 é 11, mais 2, 13. E de positivo, a gente tem 9 com 5, se a gente juntar os dois, 9 mais 5 vai ficar 14. Vamos ver se vai dar o mesmo resultado que vocês colocaram aí na opção de vocês. Sinais diferentes, vamos diminuir os números. Então, 14 menos 13, 1. Sinal do maior número vai ser o 14, que vai ser o positivo. Então, a opção correta seria a letra A. Agora, a gente consegue ver todos os números aqui são negativos, certo? Vou até colocar quadradinho rosa em todos eles, porque todos eles são os negativos. Então, imagina que tu tá devendo R$8, depois tu gastou 5, depois gastou 3, depois gastou R$2. Então, isso significa que tu vai ficar devendo, né? Daí agora vai ter que juntar todas as tuas dívidas. Não adianta falar, ah, não, mas vai ficar positivo, professora. Claro que não. Tu tá devendo, agora tu vai ter que juntar todas as tuas dívidas para poder estar devendo uma coisa só. Então, vamos juntar todos os números negativos. 8 mais 5 vai ficar 13, mais 3, 16, 16 mais 2, 18. Então, significa que essa equaçãozinha toda vai ficar 18 negativo. Agora eu vou colocar uma situação, problema para vocês.
Em uma cidade, a temperatura mais fria foi de 2 graus Celsius negativos e a mais quente foi de 32 graus Celsius, que se não tem nada, né, porque ele é positivo, né, com certeza. Qual é a diferença entre a temperatura mais quente e a mais fria? Então, olha só, eu vou fazer aqui com vocês como se fosse um termômetro, tá? Sabe aqueles termômetros assim que a gente assiste na televisão? Como se fosse lá em São Joaquim, né? Pra gente poder ter uma noção de como é que seria um termômetro de temperatura aqui, pra gente poder tá explicando melhor essa questão, tá? Então aqui tá o 0 graus. Imagina que aqui tá o -1, né? 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo e assim por diante. Aqui vai estar o 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo e assim por diante. Então é como se o 2 graus Celsius ele estivesse aqui, ó. E como se o 35 graus Celsius, vixe, ele estaria lá em cima. Vamos fingir que vai estar mais ou menos aqui, o 35 graus Celsius. Então, o que eu preciso saber? Qual que é a distância? Preciso saber primeiro qual que é a distância daqui até aqui, que seria de 2 graus, certo? Essa distância daqui até aqui. E depois eu quero saber qual que é a distância daqui até lá em cima, que seria de 32 graus. Aí, para eu poder saber quanto que eu andei da mais quente até a mais fria. Então, ó, do 0 até o 2 negativo, a gente teve uma distância de 2 graus. E do 0 até o 32 positivo, a gente teve uma distância de 32 graus. Então, se a gente conseguir juntar os dois, no total, a gente vai ter 34 graus Celsius. Ou seja, da temperatura mais quente até a temperatura mais fria, andou 34 graus Celsius a diferença de temperatura. Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado bastante da aula. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre adição e subtração de números inteiros. E na próxima aula a gente vai aprender sobre a multiplicação e a divisão de números inteiros, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar aqui nos comentários, pode mandar um direct, tá bom? Muito obrigada, um beijão!